A paz do Senhor, meus irmãos, que quem vos fala é o presbítero Leonardo, e eu gostaria de iniciar esse vídeo aqui falando um tema muito polêmico que está em alta nos dias atuais. Qual é o assunto? Fazer tatuagem é pecado? Sim ou não? O que a Bíblia vai dizer acerca disso? Eu sou apaixonado nas Sagradas Escrituras e ela tem resposta para tudo, tá? Já vou entrar numa polêmica aqui que muitas pessoas dizem que a Bíblia não diz nada a respeito se é pecado ou não fazer tatuagem. Só que, irmãos, se a gente for entrar dentro da parte, se a gente for defender uma tese de que a Bíblia não deixou explicitamente escrito tatuagem é pecado, a gente vai entrar por um caminho perigoso, porque na Bíblia também não diz nada sobre maconha, sobre crack, sobre cocaína, não diz nada a respeito de nomes de drogas, até porque foram surgir depois. Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro das entrelinhas das Sagradas Escrituras, a gente vai ter uma noção e entender o que me é lícito e o que não me é. Aquilo que é permitido por Deus e o que não é. Dentro das entrelinhas, não precisa estar explicitamente escrito, tatuagem é pecado. Porque eu, dentro da Sagrada Escritura, eu vou entender se de fato agrada ou desagrada a Deus. Muitas pessoas usam o texto em Levíticos que vai dizer acerca, né, não marquei os vossos corpos, acerca dos mortos e tal. Ali está falando dentro de um contexto, pessoas que usavam para rituais e para homenagear mortos. Eu não quero usar este versículo, até porque os irmãos já entenderam bem que dentro de um contexto ele está falando de uma forma específica de fazer tatuagem ali. Mas analisando a Sagrada Escritura, principalmente no Novo Testamento, eu gostaria de destacar apenas este versículo. Existem vários entretantos, porém, eu queria trazer nas Sagradas Escrituras para você refletir comigo. E aí eu não vou trazer afirmação nenhuma para o seu coração. Quem vai trazer é a palavra. Eu estou aqui só apenas como um porta-voz, como um instrutor acerca do ministério presbitério, é isso, ser capacitado e apto para ensinar. Então, dentro das Sagradas Escrituras, vai dizer em 1 Coríntios, abra comigo aí para você acompanhar juntamente comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a gente vai ler do 12 até o 20, para nós tirar uma conclusão. Enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12 ao 20, eu gostaria de trazer fatos históricos para vocês acerca da tatuagem. Vai abrindo a Bíblia aí para que nós possamos ler junto. E agora, antes de nós lermos a Bíblia, deixa eu falar um pouco acerca da história da tatuagem. Quando surgiu, por que surgiu a tatuagem. Segundo os fatos históricos relatados na história, a tatuagem ela surgiu dentre 4.000 anos antes de Cristo, né? Por vários países ali, né? Da Oceania, da Ásia, tá Filipinas, tá, né, Indonésia, vários países ali. Aí tem o Egito que entra dentro do contexto. E a tatuagem, ela já de início, ela foi criada, isso aqui é fato histórico, você pode pesquisar aí. Ela foi criada para rituais religiosos e eram religiões pagãs, religiões que não agradavam a Deus. E no início ela foi criada também para marcar escravos. Ela também foi usada também, principalmente no Império Grego, também foi usada também ali para marcar as prostitutas. Eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que quem faz tatuagem é prostituta. Quero deixar bem claro isso porque tem gente que foge do contexto da minha fala. Eu não quero dizer que quem faz tatuagem está se comparando a prostituta. Eu não estou dizendo que quem faz tatuagem está se comparando a escravo. Nada disso. Eu estou trazendo um fato histórico acerca de quando surgiu a tatuagem. Tá. Respondendo e dito isso, dentro da história, quando surgiu até os dias atuais, né? A gente vai observar que a tatuagem, ela não veio dentro de uma benignidade, ela só veio dentro de uma malignidade, sendo em religiões, seitas que desagradam a Deus, acerca também da imoralidade sexual, que eram as prostitutas, e acerca também da escravidão.
Hoje, para nós, trazendo isso, entendendo dentro do contexto a tatuagem, olhando para fato histórico, ela não veio dentro de um contexto legal, tá bom? Até aqui, ok. Agora vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará e a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria aos membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que quer dizer dentro desse contexto que eu li aqui, do 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Aqui dentro do contexto possamos basear o que? Sobre a sensualidade é condenada. E existem várias formas de sensualizar. Tem gente que foca só apenas na roupa, mas uma atitude também, ela é forma de sensualizar alguém. Também, aqui está falando do pecado que peca contra Deus e o pecado que peca contra o corpo. Aqui, quando entra dentro de uma parte que a gente, quando se une à prostituta, simbolizando o mundo, e quando fala também de nós se unir a Deus, simbolizando o nosso Senhor, o que significa isso? A prostituta são aquele sexo fora do casamento. Se a gente se diz noiva de Cristo e a gente se une ao mundanismo, o mundo simbolizando a prostituta, a gente está tendo um relacionamento extraconjugal. E dentro desse contexto, aqui está deixando claro que nosso relacionamento não é com este mundo, e sim com o nosso Senhor. E dentro desse contexto, aqui vai dizer que não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Dentro desse contexto nós sendo dele, ele não nos dividiria com ninguém. Muito pelo contrário, se a gente tem ele como o nosso Senhor, ele sendo o Senhor da nossa vida, vai entrar dentro do contexto que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, dentro desse contexto, o que? Não faço mais o que eu quero ou queria fazer, mas sim agora vivo para Ele, vivo para Cristo. Seguindo o texto, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Aqui está dizendo que quando o mundo está sendo o seu relacionamento, obviamente você vai ficar a cara do mundanismo. Isso é óbvio, isso é nato. A Bíblia está cheia de relatos dizendo que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, se você está se relacionando com o mundo, a tua aparência vai ser a aparência mundana. Então, aqui está dizendo, deixando claro e explícito isso aos nossos corações. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O que é a imoralidade? Aqui
focou bem claro em apenas imoralidade. Não está dizendo imoralidade sexual, ou seja, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é errado. Quando a gente comete aquilo que é errado, ou que é imoral, ou que é aparentemente aparência do mal, a gente está cometendo um pecado, além de contra Deus, um pecado contra o nosso próprio corpo. Aí muitas pessoas vão dizer para mim assim, mas Leonardo, então quer dizer então que eu não posso fazer tatuagem? Eu vou te debater com uma pergunta. A Bíblia diz que o nosso corpo é para glorificar a Deus. Deus não nos divide com ninguém. Nós glorifica a Deus de corpo, alma e espírito. Corpo é aparência física. Alma, seu sentimento tem que estar ligado a um sentimento por Deus. E espírito, aonde nós temos essa conexão com o nosso Deus, que é espírito. Então, dentro dessas entrelinhas, aí vem o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estáis em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Ou seja, já quebra todo aquele paradigma que diz no mundanismo, meu corpo, minhas regras. Se você é do Senhor, de fato, o corpo não é teu. O corpo é do Espírito Santo. Aí, quando você vier com um interesse ou um desejo no coração de fazer algo, pergunta para Deus, pergunta para o Espírito Santo, as Sagradas Escrituras deixa explícito isso aqui. O corpo não é nosso. Eu não posso tomar uma decisão, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Vai glorificar a Deus, porque baseado dentro dessas partes aqui, porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Aí eu te pergunto, fazer tatuagem, você está glorificando a Deus? Eu não estou dizendo para quem veio para o evangelho e já tinha tatuagem, até porque eu já fiz tatuagem. E eu vivia numa época, quando eu fiz tatuagem, que eu estava afastado da presença de Deus. Só que eu usava aquele termo que muitos usam hoje em dia. Ah, não está escrito explicitamente, então pode, porque a Bíblia não proíbe usar tatuagem. Mas se a gente for entrar por esse caminho, como eu disse no início do vídeo, a gente vai poder então usar várias coisas, porque a Bíblia não fala nada sobre o crack, cocaína, de forma direta. Mas dentro das entrelinhas a gente vai entender que entra dentro da área do vício, que entra dentro da área de pecar contra o corpo, porque a gente vai estar danificando o templo do Espírito, que é o nosso corpo. Aí muitos falam assim, então e academia, Leonardo? Porque já que não pode tatuagem, então não pode academia, porque já fizeram essa pergunta. A academia, ela vai entrar dentro de um contexto, que aí vai entrar dentro de uma área que é qual a intenção. Porque a academia, ela não é apenas usada, né, para ficar bonita, não, ela entra dentro do contexto de saúde. Pessoas são orientadas para fazer academia porque para não ficar sedentária, tem pessoas que têm algum certo tipo de doença que é necessário elas fazerem academia, porque é o templo, se é o templo do Espírito, a gente tem que cuidar dele sim. E por isso que devemos sim, dentro de uma parte dessa, você pode sim fazer academia. Mas qual parte de fazer uma tatuagem você vai glorificar a Deus ou vai estar cuidando do seu corpo? Muito pelo contrário. Os riscos são enormes, você pode pesquisar aí. Câncer de pele, fazer tatuagem pode trazer câncer de pele. A tatuagem, você está danificando o seu próprio corpo. A tatuagem tem os seus riscos e pode trazer inflamação. Ou seja, não tem benefício nenhum fazer tatuagem, a não ser o exibicionismo, porque ninguém faz tatuagem para ficar escondido dos outros, e nem que seja para exibir para alguém, ou até mesmo a mulher exibir para o seu marido, ou o seu marido exibir para a sua esposa, mas você está danificando o templo do Espírito. Dentro dos seus contextos e dentro das entrelinhas, ficando apenas no versículo, porque o vídeo já ficou longo, eu entendo, né, uma opinião minha aqui, dentro das Sagradas Escrituras, que a Bíblia não precisa dizer diretamente que tatuagem é pecado. Basta eu entender que o meu corpo não é meu, é do Espírito Santo. Aí faço uma pergunta. Você está glorificando a Deus em continuar fazendo tatuagem? Se você já tem, é outra questão. Agora, se você conhece a Deus, diz ser cristão e continua fazendo tatuagem, você está glorificando a Deus com isso? Será que Deus está se agradando dessas suas atitudes? E não venha tentar responder por Deus, porque quem responde é Ele, não é o seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia
tem resposta para tudo. Ela não precisa dizer de forma direta, mas de forma indireta, dentro das entrelinhas, entendendo e conhecendo as Sagradas Escrituras, tem resposta para tudo. Não precisa estar escrito lá, não fuma crack porque eu sei que é pecado fumar crack. Não precisa estar escrito lá, não faça isso porque eu sei que dentro das entrelinhas ela já está explicitamente explicando para nós que é errado e o que é certo. Então, não precisa estar escrito diretamente, tatuagem é pecado. Basta eu entender que o meu corpo é também forma de glorificar a Deus. E você se faz uma pergunta: vocês estão glorificando a Deus em continuar fazendo tatuagem? É a minha pergunta que fica para os amados irmãos. Que Deus abençoe, perdoe pelo vídeo longo, mas foi necessário para entendermos melhor sobre essa questão. Que Deus os abençoe.